Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E mais uma leitura na nossa playlist Booktuber. Inscreva-se no canal, clique no like, comente, compartilhe esta leitura porque o texto de hoje é da grande professora doutora Diana Gonçalves Vidal. E ela estará nos ensinando sobre os 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Questões para debate. Segundo a professora doutora Diana Gonçalves Vidal, uma grande referência na história da educação brasileira, o trabalho que ela produziu no âmbito das comemorações dos 80 anos de publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é uma interrogação sobre a atualidade dessa carta. Para tanto, explora as condições históricas de emergência do documento, os significados atribuídos à Escola Nova no Brasil na década de 1930 e as contendas ocorridas na área educacional no período. Além disso, discorre sobre as especificidades do momento escolar novista brasileiro, procurando demonstrar que a escola nova constitui-se no país como uma fórmula com significados múltiplos e distintas apropriações produzidas no entrelaçamento de três vertentes: a pedagógica, a ideológica e a política. No que tange ao primeiro aspecto, a indefinição das fronteiras conceituais permitiu que a expressão escola nova aglutinasse diferentes educadores, católicos e liberais, em torno de princípios pedagógicos do ensino ativo. No segundo caso, a fórmula ofereceu-se como um meio para a transformação da sociedade, servindo às finalidades divergentes dos grupos em litígio. Já na terceira concepção, tornou-se bandeira política, sendo capturada como signo de renovação do sistema educacional pelo manifesto e por seus signatários. Assim, o documento emergiu como parte do jogo político pela disputa do controle do Estado e das dinâmicas e, portanto, como um elemento de coesão de uma frente de educadores que, a despeito de suas diferenças, articulava-se em torno de alguns objetivos comuns, como laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação. Ademais, ele também foi representante de um grupo de intelectuais que abraçavam o mesmo projeto de nação, ainda que com divergências internas. Por ocasião da comemoração dos 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui convidada a participar da mesa redonda intitulada A Atualidade do Manifesto de 1932 e o debate sobre a educação pública brasileira. Também
composto por Carlos Jamil Cury e moderada por Libânia Xavier. A participação na mesa, entretanto, configurou-se em um desafio para mim por duas razões. Primeiro, porque cercada pelos dois grandes especialistas brasileiros no tema, interrogava-me sobre o que eu poderia acrescentar no debate. Libânia fez seu mestrado tematizando o manifesto e teve sua pesquisa publicada pela EDUSF, em 2002, num belo livro com o sugestivo título Para Além do Campo Educacional, um estudo sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Jamil Cury é autor do já clássico Ideologia e Educação Brasileira, Católicos e Liberais, editado pela Cortez em 1984. E hoje, bibliografia obrigatória dos cursos de História da Educação no Brasil República. A segunda razão de eu considerar tal participação como um desafio era a necessidade mesma de me indagar sobre a atualidade do manifesto, lançado em 1932, ou, ao menos, de me interrogar se ainda há nele alguma atualidade. Antes de tentar responder à questão central da mesa, pareceu-me prudente situar, ainda que rapidamente, o que é, afinal, este manifesto, objeto de debate e comemoração. Com o subtítulo A Reconstrução Educacional no Brasil, ao Povo e ao Governo, o documento foi publicado simultaneamente em vários órgãos da imprensa brasileira, no dia 19 de março de 1932. Destaco apenas o jornal O Estado de São Paulo, particularmente porque Júlio de Mesquita Filho, proprietário da agência, também foi signatário. A ação pretendia alcançar a maior difusão possível no território nacional. Cecília Meirelles, por sua vez, fez com que o documento fosse publicado no Diário de Notícias, no Rio de Janeiro. O manifesto reivindicava a direção do movimento de renovação educacional brasileiro, como se indicia no seu próprio título. Vinha a público no âmago das disputas pela condução das políticas do recém-criado Ministério da Educação e Saúde do Brasil, 1930, e seu texto exibia um triplo propósito. Inicialmente, efetuava a defesa de princípios gerais que, sob a rubrica de novos ideais da educação, pretendiam modernizar o sistema educativo e a sociedade brasileira. Além da laicidade, da gratuidade, da obrigatoriedade e da coeducação, o manifesto propugnava pela escola única constituída sobre a base do trabalho produtivo, tido como fundamento das relações sociais e pela defesa do Estado como responsável pela disseminação da escola brasileira. Nesse sentido, distinguia-se do que denominava educação tradicional, particularmente no que considerava como a maior contribuição da escola nova à organização científica da escola. Mas, ao reunir a assinatura de 26 intelectuais e ao fazer uso do termo pioneiros no subtítulo, a publicação do manifesto criava um personagem coletivo, os pioneiros da educação nova.
A partir desse momento, a literatura sobre a educação no Brasil voltaria com frequência a esse personagem coletivo e aos princípios enunciados nessa carta monumento, como denominou Libânia Xavier em 2002, no bojo de análise que pretendia conferir uma interpretação sobre o estado da educação brasileira. Por fim, ao descaracterizar as investidas anteriores na área educacional, concebidas como escola tradicional, ou mesmo como vazio de ações, o texto se produzia como marco fundador no debate educativo brasileiro. Daí também a insistência com que autores e educadores retornariam ao manifesto em suas análises para o processo de monumentalização do documento. Concorreram ainda os escritos dos próprios signatários, que conferiam ao manifesto o lugar de ato inaugural da educação brasileira. Podemos citar, por exemplo, o Manual Escolar História da Educação, escrito por Afrânio Peixoto, e o clássico A Cultura Brasileira, da Lavra e Fernando de Azevedo. Já que fiz menção aos signatários, convém identificá-los, ainda que brevemente. Foram eles: Fernando de Azevedo, Afrânio Pessoa, Ade Sampaio Dória, Anísio Espínola Teixeira, M. Bergstrom Lourenço Filho, Roquete Pinto, J. G. Frota Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mário Cassanta, Casa Santa, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida Júnior, J. P. Fontenelle, Rondão Lopes de Barros, Noemi M. da Silveira, Ernest Lima Atílio Vivacqua, Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meireles, Edgar Susequins de Mendonça, Armanda Álvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nóbrega da Cunha, Pascoal Leme e Raul Gomes. Nomeá-los, entretanto, não significa apresentá-los. Não pretendo retraçar a biografia de todos eles, mas destacar alguns com o intuito de demonstrar que a força desse personagem coletivo adivinha principalmente do lugar que cada um desses sujeitos ocupava no cenário educativo nacional da época. A presença feminina restringiu-se a 3 mulheres: Cecília Meireles, poetisa, conhecida, responsável pela coluna Página de Educação, do Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Armanda Álvaro Alberto, companheira de Edgar Susequinde de Mendonça e proprietária da Escola Regional de Meriti, concebida como uma das principais iniciativas particulares no âmbito da Escola Nova no Brasil. E Noemi Silveira, diretora do Serviço de Psicologia Aplicada do Departamento de Educação do Estado de São Paulo. Dos 23 nomes masculinos, começamos pelos cardeais da educação, como diria Pascoal Leme. Fernando de Azevedo era professor do curso de aperfeiçoamento do Instituto Pedagógico de São Paulo e redator do jornal Estado de São Paulo. Anísio Teixeira dirigia a instrução pública da capital da República. E M.B. Lourenço Filho, o recém-criado Instituto de Educação, escola modelar para a formação de professores situado no Distrito Federal. Desta também eram professores, além dos últimos educadores citados, Afrânio Peixoto, Delgado de Carvalho e Fernando
Venâncio Filho. Atílio Viváqua havia reformado a Instrução Pública do Espírito Santo em 1928. Mário Casa Santa tinha sido inspetor-geral da Instrução Pública em Minas Gerais e era diretor da imprensa oficial do Estado. Roquete Pinto dirigia a Rádio Municipal do Distrito Federal Almeida Júnior, além de professor do Instituto Pedagógico, havia assumido com Carneiro Leão, Anísio Teixeira e Afrânio Peixoto o Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação, ABE. Em lugar de continuar a situá-los, parece necessário, primeiramente, destacar que eles eram, em sua maioria, professores, e que uma parcela significativa atuava na mídia impressa e ou radiofônica. Em segundo lugar, as ausências eram tão relevantes quanto as presenças. Tomemos apenas duas: Antônio Carneiro Leão e Everardo Bachelser. O primeiro tinha sido reformador da Instrução Pública do Distrito Federal em 1926 e em Pernambuco, em 1928. E, como já dito, dividia com Teixeira e Peixoto a direção da ABE. O segundo colaborara intensamente com Fernando de Azevedo na difusão da Escola Nova na reforma de 1927, tendo liderado a cruzada pedagógica pela Escola Nova. Havia, assim, fissuras decorrentes de disputas políticas entre os signatários, caso de Fernando de Azevedo e Carneiro Leão, e ou disputas ideológicas, como do educador católico Bachelser. As três operações efetuadas no terreno concreto das lutas sociais, já destacadas aqui, princípios gerais, personagem coletivo e ato inaugural, tiveram repercussões no campo da pesquisa educacional que atravessaram o momento de publicação do manifesto. Por mais de 50 anos, as interrogações da sociologia da história da educação no Brasil insistiram no tópico da Escola Nova. Perguntaram-se acerca das ações e biografias dos pioneiros e enfocaram a década de 1930 como objeto de pesquisa. Foi somente a partir dos anos 80 que o manifesto começou a ser revisto pela investigação acadêmica, que foram questionados seus dispositivos discursivos. Os pioneiros emergiram como um grupo cuja coesão não era fruto da identidade de posições ideológicas, mas estratégia política de luta, conduzida no calor das batalhas pelo controle do aparelho educacional. Nesse sentido, tal personagem coletivo não tinha poder explicativo para as análises que retroagiam às décadas anteriores, nem mesmo para as que avançavam, além da primeira metade dos anos de 1930, como tinha sido prática até o momento da investigação educativa. O século XIX e o início do século XX passaram a atrair a atenção dos historiadores, contrariamente ao diagnóstico traçado no manifesto de um vazio de iniciativas. O período despontou como profícuo
em ações educacionais promovidas pelo Estado e pela sociedade civil. E como relevante para a compreensão do debate educativo nacional, nas duas direções, possibilitava acompanhar os modos como se foi organizando o sistema educativo brasileiro, o que inclui a discussão sobre a educação gratuita e obrigatória, e se conformando às culturas escolares no Brasil. Esse recurso, no tempo, propiciou ainda a abertura de novas linhas de interpretação da produção histórica da Carta Monumento e de suas principais propostas, levando, portanto, à desmonumentalização do manifesto e do grupo de seus signatários. A própria noção de grupo coeso e, nessa medida, do personagem coletivo pioneiros, passou a ser questionada, bem como o foi a unidade dos princípios da Escola Nova. Nesse percurso, a Escola Nova evidenciou-se como fórmula, com significados múltiplos e distintas apropriações, constituídas no entrelaçamento de três vertentes: a pedagógica, a ideológica e a política. No que tange ao primeiro aspecto, pedagógico, a indefinição das fronteiras conceituais havia permitido que a expressão Escola Nova aglutinasse diferentes educadores, católicos e liberais, em torno de princípios pedagógicos do ensino ativo. No segundo caso, ideológico, a fórmula oferecida como meio para a transformação da sociedade, servindo às finalidades divergentes dos grupos em litígio. Já na terceira concepção, a política, tornara-se bandeira a própria política, sendo capturada como signo de renovação do sistema educacional pelo manifesto e por seus signatários. Detenhamos-nos um pouco nessas questões, iniciando pela vertente pedagógica, mas antes é interessante explicar o que tenho entendido como fórmula. Para tanto, irei me valer das reflexões de Daniel Amelini, não propriamente sobre a Escola Nova, mas sobre a escola ativa. De acordo com o autor, a fortuna de uma fórmula não se explica apenas pela admiração passageira de um grupo ou de uma população, mas por uma conjunção de eventos no ritmo de uma história que entretece curta e longa duração e que espelha uma evolução das práticas e dos discursos pedagógicos. Nesse sentido, investigar a gênese de tal fórmula, no caso em questão, a escola ativa, supõe debruçar-se sobre a trajetória do quantificado ativo aplicado ao contexto escolar desde o fim do século XIX, da tradição da escola, do trabalho, transformou-se em escola ativa os enunciados de educadores genebrinos e da própria escola ativa, que entre 1917 e 1920 firmou-se como expressão de uma nova concepção educacional. Para Amelini, é preciso ter em conta que a ideia nasce e se desenvolve em um meio onde ela não é, a princípio, um ato deliberado ou formalizado de um autor, mas um termo comum e pouco controlado,
A história da fundação da escola ativa é para ele um exemplo da incapacidade coletiva de controlar o discurso que se tem sobre a atividade social, tanto no que concerne à educação, nível mais geral, quanto no que diz respeito à escolarização particular. Ameline afirma, nas propostas sobre educação, não há um mestre do léxico. De acordo com o autor, então, 3 razões teriam permitido a aparição da fórmula escola ativa. Inicialmente, a expressão remetia à atividade engenhosa dos professores dentro da classe. Em seguida, em um slogan, mais do que um conceito. Em terceiro lugar, constituía-se de maneira inseparável de uma teoria do trabalho manual. Já a fórmula difundiu-se na Suíça a partir de 1919 e mais fortemente após 1922, ela não tardou chegar ao Brasil. Mas aqui, talvez diferentemente do sucesso que alcançou em vários países, seu uso ficou obscurecido e foi tido como matriz ou vertente de outra fórmula que atingiu maior fortuna, a Escola Nova, consolidada a partir de 1928 nos discursos oficiais. O recurso à expressão Escola Nova não era novidade no panorama educativo brasileiro. Na década de 1910, Oscar Thompson e Sampaio Dória já a haviam identificado como método intuitivo no ensino. No entanto, no final dos anos 1920, com a reforma de Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro, o termo passou a significar os esforços de renovação do sistema escolar, de ruptura simbólica com antigas estruturas educativas. Não é de estranhar, portanto, que a consolidação da fórmula tenha se dado no bojo dos acontecimentos, que colocavam o passado educacional em xeque, instados principalmente pelo debate instaurado com os festejos do centenário do ensino primário em 1927. Sob os signos do novo, a fórmula capitalizava o anseio de rompimento com as práticas sociais, políticas e educacionais instaladas em um desejo disseminado de mudança. Dentro da República, as metáforas do novo e do velho pregnavam o imaginário coletivo no período e expressavam-se tanto naquilo que Maria Estela Bresciani chamou de as voltas do parafuso, quanto nas representações sobre a Revolução de 1930, simultaneamente, ponto final de uma república denominada velha e fundação de uma república autoconcebida como nova. O entronamento da escola nova como fórmula não implicou o desgaste de outras etiquetas, como a própria escola ativa. No entanto, na permeabilidade de suas margens, ela acolhia propostas pedagógicas diversas que, ao se apoderarem do lugar institucional das diretorias gerais, pretendiam diferenciar-se dos empreendimentos que lhes haviam antecedido. Era assim que, sob sua cobertura, estavam diferentes métodos, como centros de interesse, métodos de projeto, sistema, Platum ou qualquer outra proposta educativa que se associasse ao interesse e à expectativa da criança, bem como a sua participação ativa na construção do conhecimento. Em que medida ainda hoje não tomamos os mesmos enunciados na defesa de iniciativas educacionais, de ponto que prezam o protagonismo infantil e juvenil, bem como a organização do trabalho escolar em torno de projetos multidisciplinares e salas-ambiente, que pretendem manter a disciplina pelo engajamento do aluno nas atividades escolares, na certeza de que o conhecimento se constrói a partir da experiência individual?
Mas, se a escola ativa remetia a um princípio pedagógico, a escola nova, particularmente no Brasil, assumiu um significado muito distante do que adquiriu em todos os demais países em que emergiu. Aglutinou não apenas uma bandeira educacional, mas o investimento político, a renovação do sistema político. Aqui é preciso destacar que o Brasil foi o único país do mundo ocidental em que a escola nova tornou-se um investimento de Estado. Em todas as demais nações, os princípios da escola nova eram abraçados por grupos de educadores que criavam instituições específicas. Na Argentina, por exemplo, as irmãs Cossetini criaram a Escola Serena. No Brasil, entretanto, a escola nova constitui-se um elemento aglutinador de reformas do aparelho escolar municipal ou estadual nas várias regiões. Reformas estas implementadas pelas diretorias da instrução pública. O adensamento da fórmula repercutiria, em 1982, na publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Os educadores católicos que mantiveram o apreço à expressão, como Jonathan Serrano e Everardo Bacher-Helzer, tentaram, sem sucesso, restringi-la ao campo pedagógico. Após a criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, as disputas pelo controle do aparelho estadual e pela definição dos ramos da educação nacional tenderam a estreitar as relações entre um amplo ideal pedagógico, a defesa de uma concepção de Estado educador e a recomposição da frente de educadores na dinâmica das defecções e das novas alianças. Como bandeira, Escola Nova acabou equivalendo a um movimento e estabeleceu as fronteiras de uma batalha, opondo pioneiros e católicos. Sobre essa questão, que remete à vertente ideológica, não me estenderei, Indico, para tanto, o principal autor a esse respeito, Carlos Jamil Cury, em particular seu livro Ideologia e Educação Brasileira, Católicos e Liberais. Irei tangenciá-la apenas, no que nos ajuda a compreender melhor a dimensão política do manifesto. Queria retomar alguns acontecimentos que nos fazem entender o contexto de imersão dessa carta-momento. A história já é bem conhecida. Em 1931, a Associação Brasileira de Educação organizou a 4ª Conferência Nacional de Educação, aberta com orações proferidas por Getúlio Vargas e Francisco Campos, primeiro ministro da Educação no Brasil. Solicitavam aos educadores a fórmula feliz e o conceito de educação da nova política educacional. A expectativa foi frustrada e a 4ª conferência acabou por se constituir no episódio detonador da cisão entre grupos aglutinados na ABE, que ficaram conhecidos pela historiografia como pioneiros e católicos. O fato ocorreu apenas em 1932, com a saída dos educadores católicos dos quadros da entidade, a criação da Confederação Católica Brasileira de Educação e a redação, por parte de Azevedo, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. As manobras políticas que desenharam os trabalhos da 4ª Conferência foram seguidas de perto por Marta Carvalho e denunciaram as recomposições do campo educativo na luta pelo estabelecimento de diretrizes da educação nacional. Entre os pontos de divergência, encontrava-se o debate acerca da função do Estado na organização do sistema escolar, evidenciado na polarização entre centralismo e federalismo, entre função educadora e subsidiária, entre dualidade do sistema, escola para ricos e escola para pobres, e educação comum, bem como entre ensino religioso e laico.
Ao defender a educação pública, laica, gratuita e obrigatória, e ao opor-se ao centralismo estéril, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova expunha a fratura no campo educacional, desviando-se das propostas abraçadas por Francisco Campos e por um contingente de educadores católicos, como o ensino religioso facultativo nas escolas públicas do país, já instituído pelo decreto número 19.941, em 30 de abril de 1931. Entre os objetos em disputa, incluía-se a formação para o magistério. Não deixa de ser significativo atentar para a coincidência da data, no dia 19 de março de 1932. Ocorreu tanto a publicação do manifesto, quanto a promulgação do decreto 3.810, com o qual a administração de Anísio Teixeira, da Instrução Pública Carioca, reformou o curso de preparação docente, criando o Instituto de Educação do Distrito Federal. Também é relevante atentar para a coincidência de propostas entre a Carta Monumento e a Lei Anisiana. Ambas previam a elevação da formação docente a nível superior, o que, para o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, deveria revestir-se de caráter universitário. Antecipava-se, então, o momento que, em São Paulo, em 1934, e no Rio de Janeiro, em 1935, iria associar-se formação de professores de universidade e seria abortado a partir de 1937 pela ação direta dos quadros católicos. Para além das disputas no campo educacional, é preciso recordar, e isso nem sempre emerge nos debates que fazemos sobre o manifesto, que em 1930 a instalação de uma nova república havia sido cantada com otimismo pela imprensa paulista, capitaneada por Júlio de Mesquita Filho, como já dissemos, signatário do manifesto e proprietário do jornal O Estado de São Paulo. A revolução significativa para os novos liberais, aglutinados em torno do Partido Democrático, o exorcismo do passado associado ao poder oligárquico, à fraude, à imoralidade, à força, à tirania, ao atraso e à mentalidade bacharelesca, e um momento de inflexão para a mentalidade moderna, caracterizada pelo saber científico, pelo progresso e pela ordem. No entanto, nos anos que seguiram os liberais paulistas, os liberais paulistas passaram a identificar no governo Vargas um desvio de rumo das pregações de 1930, propugnando por uma Constituição liberal e alegando que o novo regime baseava-se em experiências importantes da Europa, não adaptadas à tradição do país e ao espírito do povo. A Revolução de 1932 emergiu nesse cenário como ponto culminante da disputa que tinha seu cerne na defesa da autonomia do Estado de São Paulo, ameaçada pelos posicionamentos assumidos pelo mandatário da nação nos anos iniciais de seu governo. Assim, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em março, 4 meses antes da eclosão do movimento revolucionário, não se situava no estreito âmbito da disputa no campo educacional, representando também uma pregação de natureza macropolítica. A defesa da descentralização do sistema educacional confluía aqui com os anseios pelo federalismo abraçado pelas novas elites paulistas. Não deixa de ser elucidativo perceber o manifesto como parte do jogo político pela disputa do controle do Estado e das suas dinâmicas, e, portanto, como elemento de coesão de uma frente de educadores que, a despeito de suas diferenças, articulavam-se em torno de alguns objetivos comuns,
como a laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade da educação. Mas não foi apenas isso. O documento também foi representante de um grupo de intelectuais que abraçavam o mesmo projeto de nação, ainda que com divergências internas. O expediente da organização de frentes, aliás, foi comum no final dos anos 1920 e no início da década de 1930, constituindo-se na estratégia utilizada para a conjugação de forças em torno de um ideal comum. Ele se evidenciou na Convenção Internacional de Maestros, que congregou educadores de cadiz liberal e anarquista, e em outros movimentos sociais e políticos, como a fundação do Bloco Operário em 1927, a criação da Aliança Liberal em 1929, a constituição da Frente Negra Brasileira em 1931, ou a composição da Frente Única Paulista em 1932. Edgar de Deca, analisando a Revolução de 1930, destacou a importância das frentes do período como acordos táticos, capazes de imprimir uma direção política à luta travada por grupos com propostas divergentes e diferentes. O manifesto, uma frente, a escola nova, uma fórmula. Talvez aí resida a atualidade dessa carta monumento. O intricado mosaico constituído em torno do manifesto nos faz considerar a rede de relações em que se produzem as políticas educacionais e sua imbricação das diferentes esferas e níveis do sistema escolar e da máquina política. De certa forma, parece útil retomar o conceito do ciclo de políticas proposto por Stephen Ball, Richard Bowen e Gould, para dar conta da dinamicidade social de construção das reformas. Reconhecendo a natureza complexa e controversa da política educacional, os autores enfatizam a importância de articular níveis micro e macro da análise e rejeitam os modelos de interpretação que separam as fases de formulação e de implementação das propostas por ignorarem as disputas e reforçarem a racionalidade dos processos de gestão. É a formação do discurso, da política e sua interpretação ativa por parte dos atores escolares o foco principal da interpretação, que se ocupa em identificar resistências, acomodações, subterfúgios e conformismo entre as arenas da prática e o delineamento de conflitos e disparidade entre os discursos nessas arenas. A proposta do ciclo de políticas constitui-se da interpenetração de três contextos: contexto de influência, de produção do texto e da prática. Por certo, não podemos considerar o manifesto como uma reforma. Sua formulação, entretanto, deu substância a algumas iniciativas na arena política educativa. Isso se deveu não apenas à plataforma que anunciava, mas ao fato de implicar uma pleiade de educadores que assumiram postos diversos no cenário nacional anos de 1930. Os contextos de influência e produção do texto estavam ligados a esse grupo homogêneo, o suficiente para configurar uma frente unida por laços de solidariedade. A amizade, tal como nos faz perceber Cirinelli, 2003, mas com visões muito díspares sobre a escola e seus processos de ensino e aprendizagem. No entanto, as mudanças pelas quais passaram o Brasil e o mundo nesses anos de 1930 rapidamente tornaram o manifesto obsoleto em algumas de suas reivindicações e reconfiguraram as alianças políticas que lhes davam sustentação.
Com o fim do conflito armado de 1932, as conciliações entre os membros do Partido Constitucionalista, do qual fazia parte o grupo do Estadão e Getúlio Vargas, permitiram que Armando de Salles Oliveira assumisse a Interventoria de São Paulo em 1933 e dispuseram parcela dos intelectuais paulistas favoravelmente à Constituição de 1934, considerada como vitória educacional e política a despeito das concessões obtidas pelos homens da Igreja. Avizinhavam-se, sem perceber, da instalação do Estado autoritário, que viria em 11 de novembro, com o cerco e o fechamento do Congresso Nacional, por tropas da Polícia Militar e com o anúncio de Getúlio Vargas à nação, via rádio, do início de uma nova era, orientada pela nova Constituição elaborada por Francisco de Campos. De acordo com Marlos Rocha, a radicalização política que se evidenciava a partir de 1935 no Brasil e no exterior é expressa na difusão de ideologias totalitárias, levou educadores a reverem suas posições no que concerne ao papel da união nos sistemas de ensino e a nacionalização da educação. Em A Cultura Brasileira, por exemplo, obra publicada em 1943, Fernando de Azevedo criticava o federalismo excessivo, propugnando pela unificação dos sistemas educativos. Elogiava o governo Vargas
e concedia destaque ao Ministério de Francisco Campos, considerado de caráter democrático. Para Rocha, expressando uma compreensão do Estado Novo como autoritário e não como totalitário, Azevedo, como de resto o fazia parcela dos liberais paulistas, justificava a contundência de suas ações pela excepcionalidade do momento histórico. Azevedo reconhecia ainda, na preservação de princípios dos renovadores da Carta de 1937 e na expansão do ensino elementar, profissional e secundário, manifestações de uma dimensão democrática do Estado, ao não problematizar o regime político e sua legitimidade. Alguns signatários do manifesto, como o próprio Fernando de Azevedo Lourenço Filho, estabeleceram com o governo Vargas uma relação de colaboração. Na expressão de Azevedo, em 1937, o golpe de Estado cortou pela autoridade o conflito entre pioneiros e católicos, amainando as polêmicas, arrefecendo as paixões e impondo como linha de conduta no domínio educacional uma política de compromisso, de adaptação, de equilíbrio. Não foi o caso de outros pioneiros. Só para citar dois exemplos, Anísio Teixeira manteve-se recluso no sertão da Bahia até final da era Vargas, retornando às batalhas da educação apenas em 1946. Edgar Suzequim de Mendonça, preso entre dezembro de 1935 e dezembro de 1936, teve que esperar até 1947 para ser reintegrado ao cargo de professor da escola secundária do Instituto de Educação do Distrito Federal. Reler o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova nos dias de hoje implica percebê-lo como peça política do debate educacional, situado no início dos anos 1930, indiciando os grupos em disputa e o movimento, operado pelo texto de ressignificação das propostas educativas e dos objetos em confronto com o propósito explícito de orientar as políticas educativas do novo Ministério da Educação e Saúde. Implica também compreendê-lo como monumento da memória educacional brasileira, muitas vezes revisitado pelos próprios pioneiros ao longo do tempo como estratégia de legitimação de intervenção no campo educacional. Esvaziando das condições de emergência, o manifesto sobreviveu como uma carta de princípios pedagógicos, como um marco em prol de uma escola renovada, mas principalmente em defesa da responsabilidade do Estado pela difusão da educação pública no país. Talvez resida aí seu sentido perene e sua atualidade em uma sociedade que ainda, nos anos de 1980, lutava pelo direito de acesso à escola pública por parte de toda a população em idade escolar. O manifesto representava um evento fundador do discurso de democratização do ensino. A permanência de seus signatários mais ilustres, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, na política até meados dos anos 1970, quando os três vieram a falecer, funcionava também como um mecanismo ativador da memória do manifesto. No âmago da elaboração de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no ano de 1959, justamente no seio da disputa sobre a responsabilidade do Estado na disseminação da educação nacional e durante a campanha em defesa da escola pública, Azevedo retomou as bases do Manifesto de 1932 e lançou uma nova carta, um novo manifesto, significativamente denominado Manifesto dos Educadores Democratas em Defesa do Ensino Público. Mais uma vez convocados
Manifesto ao Povo e ao Governo. A expressão ao povo e ao governo remetia aos termos do Manifesto de 1932, mas a associação mais explícita era o recurso à fórmula mais uma vez convocados. Como estratégia, outra vez foi acionada a imprensa e o Manifesto de 1959 saiu publicado simultaneamente no jornal O Estado de São Paulo e o Diário do Congresso Nacional no dia 1º de julho de 1959. Vários signatários se repetiram. São os casos de Fernando de Azevedo, Anísio Espínola Teixeira, Júlio de Mesquita Filho, Mário Casasanta C. Delgado de Carvalho, Hermes Lima, Paulo Maranhão, Cecília Meirelles, Amanda Álvaro Alberto, Nóbrega da Cunha, Pascoal Leme e Raul Gomes. Muitos nomes se acrescentaram. O Manifesto de 1959 teve um apoio significativamente maior do que o de 1932. Recolheu 180 assinaturas, ao passo que em 1932 havia 26. Outros nomes desapareceram por vários motivos, inclusive por falecimento. Não deixa de ser digna de nota a ausência de Lourenço Filho, que à época havia se aposentado das atividades administrativas e docentes, mas que nos anos 1940 tinha conduzido os trabalhos do Plano Nacional da Educação. Apesar de não pretender estender-me na análise, é preciso destacar que tanto o segundo manifesto quanto o primeiro colocam-nos o desafio de refletir sobre as relações contraditórias construídas no debate político em torno da educação brasileira, nos diferentes momentos pelos quais passou a discussão sobre a escola pública, mas também sobre os diversos compromissos assumidos por esses intelectuais na defesa de um ideal de escola. As cartas nos fazem pensar nos lugares que os intelectuais ocuparam na cena política nacional, nas condições históricas de enunciação de seus discursos, nas redes de sociabilidade que constantemente reinventaram o jogo do poder. Nas frentes que constituíram na eclosão dos debates, nas disputas para a negociação política, na rearticulação histórica das propostas e nas deflexões. Talvez seja esta a razão de comemorar os 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Fazer-nos indagar sobre qual ideal de escola defendemos, como concebemos o papel do Estado na disseminação da educação no país, a relação entre Estado e educação. Quais são os compromissos políticos que se apresentam hoje no cenário educacional? Como configuramos nossas redes de solidariedade e sociabilidade nas lutas que empreendemos? Talvez a razão seja, enfim, a de reivindicar que ainda há um lugar social e político para o intelectual no debate público sobre a educação, sendo que nossa contribuição consiste principalmente na negociação de propostas e agendas de trabalho em prol da educação pública. E aqui se acrescenta de qualidade. Nada, aliás, poderia ser mais auspicioso às vésperas da comemoração do bicentenário da independência do Brasil, balanço do passado e estabelecimento de metas para o futuro. Obrigada por nos ouvir. Envie este link para outra pessoa. Escute esta leitura várias vezes para aprender o pensamento de Diana Gonçalves Vidal, uma intelectual da história da educação. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Vamos lá!